Pronto, estou gravando aqui, pessoal. Boa tarde. Essa aula de hoje vai se dedicar ao referencial teórico, né, da pesquisa. É a parte mais complexa que tem do Tá projeto. escutando aí, não tá? A parte mais complexa que há no referencial, que há no projeto, que há na monografia, que há no artigo, que é a parte de referencial teórico. Eu estou sentindo falta de algumas pessoas que não estão mandando as atividades. Tem o pessoal de Crateus, né? Também o pessoal de São Miguel, tem alguns que não estão mandando atividade. E a gente vai para frente. Quem não compreendeu direitinho, é só assistir a última aula que eu explico direitinho até os objetivos, como se fazer. Né? Acho que é bem simples. Uma coisa que eu queria falar do problema. Tem gente que está confundindo o problema com a hipótese, confundindo o problema com o objetivo. Eu, para mim, que eu falei bem simples, assim, e na última aula, que o problema é a pergunta central da pesquisa. Acho que não tem o que errar. O que eu quero dizer também que a hipótese é a possível resposta desse problema. Acho que não tem erro. É a pergunta e a resposta. Só que vocês estão ouvindo direitinho? Porque tem um... Alvânia, eu vou desligar seu áudio, viu? Desliguei aqui. O problema, eu falei que é uma pergunta, né? A pergunta central da pesquisa, mas pode ser mais. Por exemplo, tem trabalhos, tem projetos que cabem mais de uma pergunta. Vai depender da sua curiosidade, da sua questão de perguntar, né? De pesquisar. Qual questão você quer responder no seu trabalho? Quais questões? Pode ser mais de uma. E outra coisa, não precisa ser somente uma questão simples. Eu coloquei como uma pergunta simples o problema, mas ela pode ser uma pergunta contextualizada. Como assim uma pergunta contextualizada? Por exemplo, quando você vai fazer uma prova, por exemplo, do Enem. O Enem ele não bota uma questão enorme, contextualizada, como uma pergunta. Então, vocês podem fazer da mesma forma, que é uma pergunta bem mais fundamentada, bem mais argumentativa, entendeu? Para não ficar uma pergunta seca. Eu coloquei como pergunta para vocês entenderem da forma mais simples o que é um problema. É uma pergunta, mas pode ser uma pergunta mais bem elaborada. Pessoal, eu preciso mexer no meu projeto? Se quiser, sim. Como eu falei, vocês têm que anotar esse projeto, deixar salvo, porque vai servir na monografia. O problema, a justificativa ela pode melhorar, né? A justificativa é o porquê da pesquisa, foi falado também. E ela, por exemplo, tem pessoas que fazem uma linha, duas linhas de justificativa, né? É pouco. A justificativa é uma parte importante também do trabalho. Ela tem que ser, no mínimo, agora, um parágrafo bom, né? Ou dois. Aí depende de sua capacidade de argumentar. Como é que eu vou ter essa capacidade de argumentação? Através da leitura. Não adianta você querer adivinhar e não consegue. E outra coisa, escolher temas que vocês têm afinidade. Por exemplo, eu vou escolher um tema. Eu vou escolher um tema sobre tecnologia na educação, mas eu não sei nem para onde vai tecnologia na sala de aula. Não tenho afinidade nenhuma, nem ligar um computador. Não, então eu não posso falar de um tema o qual eu não tenho o mínimo conhecimento. Entendeu?
Então, por isso que eu falei que você tem que ter afinidade ao seu tema. Tá certo? Justificativa aumentar, os objetivos. Começo sempre com o verbo. Esse aqui eu queria falar também. Algumas pessoas estão fazendo um verbo de intervenção. Como, por exemplo, fazer com que as crianças brinquem ou saber a importância do brincar. Conscientizar os professores a usar o lúdico. Não, você não vai conscientizar ninguém. Como é que você vai plantar uma ideia na cabeça de alguém? Eu acho que não dá certo. Você vai usar verbos de investigação, os verbos que eu coloquei lá, que é analisar, verificar, observar, são verbos que você de investigação, que você vai ser um investigador. Você não vai fazer um projeto de intervenção, você só vai investigar, certo? Muita gente confundiu isso também nos verbos lá dos objetivos. E o objetivo geral só é um, os objetivos específicos, no mínimo três, que eu coloquei lá três. Tem gente que coloca dois objetivos geral, não é isso. É só um objetivo geral, com verbo no infinitivo, com verbo de investigação. Certo? Pronto. Dito isso, a gente vai referencial teórico. Espero que vocês cuidem. Ó, tem o final de semana aí, né? Dava para fazer, porque até os objetivos é simples. Agora, o referencial teórico vai ter um tempo a mais de se fazer. Que é o que eu quero falar aqui para vocês. O referencial teórico é igual a uma dissertação, né? De começo, meio e fim. Início, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, mais ou menos. Você vai utilizar dos autores que você vai pesquisar para fazer o seu texto, né? É uma pesquisa baseada em outros autores para você se embasar e fazer o seu trabalho. Tá certo? Então, uma coisa, para fazer o embasamento, né, você precisa procurar em artigos, monografias ou livros, né, que falem sobre o seu tema. Como é que eu faço isso? Você coloca o seu tema no Google, né, e coloque as letras PDF, né, que são os documentos, que vai aparecer vários documentos e artigos científicos, né, ou monografias que falam sobre o seu tema. Vamos mostrar aqui a forma de com os trabalhos que a gente pesquisa. E também no Google Acadêmico. No Google Acadêmico tem vários trabalhos científicos para você pesquisar. Né? Professor, eu posso pesquisar em sites do G1, do R7, de fofoca? Não. Você não vai pesquisar em sites que não são confiáveis. Vai ser em artigos feitos em universidades, né, feito em faculdades, em livros, entendeu? Em revistas acadêmicas, não é revista Veja, nem revista Época, revista nenhum tipo dessas revistas. A revista Nova Escola, por exemplo, é uma revista acadêmica que fala de vários trabalhos, né? Como também as revistas de faculdades e de universidades, né? Que é a revista da Universidade Federal do Piauí, a revista da Universidade Federal do Maranhão, do Ceará, tem várias revistas online, né? Que você pode pesquisar. Só ver aqui. Um trabalho aqui.
vou mostrar e outra coisa. Vocês têm que fazer esse tipo de trabalho não copiando o trabalho alheio. Por exemplo, tem gente que pesquisa o trabalho na internet, copia o trabalho inteiro e coloca no seu trabalho e diz que é da pessoa. Isso é plágio, isso é crime, entendeu? Se passar por mim, mas lá na frente, na monografia, você pode ser pegada no pente fino. E aí você passa uma vergonha, entendeu? Você pode passar uma vergonha. Como assim eu passar uma vergonha, professor? Ou na hora de apresentar, se a pessoa da banca verificar que o seu trabalho existe plágio, você não apresenta e você vai ter que refazer o seu trabalho totalmente. Entendeu? Então, como é que eu devo fazer, professor? Com citações diretas e indiretas. Anotem aí, vocês vão pesquisar dessa forma. O que é uma citação direta? O que é uma citação indireta? Então, é dessa forma que você vai construir o seu referencial teórico. Vou mostrar bem aqui. Referencial teórico. Né? Conceito, também chamado de revisão da literatura, né? É o estado da arte, né, que fala o seu tema. Por exemplo, meu tema é educação inclusiva de crianças com deficiência. Então, eu vou pesquisar autores que falam dessa temática. Como eu falei, não fuja do tema. Sempre procure trabalhos relacionados ao seu tema. O embasamento teórico, né, o que já foi encontrado até o momento, que justifique o tema abordado. Então, são trabalhos, como eu falei, trabalhos que já são feitos, que você terá que lê-los para ter um embasamento do seu tema. Então, você tem que se aprofundar no seu tema. Como é que eu consigo falar? Através do aprofundamento. Como é que eu me aprofundo? Lendo. Não adianta. Entendeu? Você tem que ler. Ó, então, o trabalho. Quem está no celular, você pode colocar o celular na horizontal, que ele fica até melhor de ver, porque tem uns que estão na vertical. Só virar o celular que ele fica mais com a tela cheia, né? Bem mais interessante. Então, a seleção do tema, então você escolhe o tema. Né? A partir do tema, você busca da literatura, pesquisa direcionada, então você vai pesquisar sobre o seu tema. Exclusão do desnecessário, então você vai filtrar os trabalhos que você vai aproveitar e trabalhos que você não vai aproveitar. Então você escolhe aqueles que fazem parte do que você quer falar. Escrever com palavras próprias segundo os autores. Então, com a leitura, por exemplo, você tem um artigo, por exemplo, o brincar na educação, a importância do brincar na educação, meu tema. Então, vou buscar sobre literatura sobre isso, faço o filtramento de informações, de trabalhos que realmente pode servir para mim, e eu vejo como foi que aquele autor fez o trabalho dele. Eu posso ver. Assim, é essencial vocês ir atrás de trabalhos parecidos com o de vocês para ver como foi que a pessoa seguiu o seu raciocínio, no referencial teórico, e como é que eu posso seguir, eu posso acompanhar o mesmo raciocínio desse autor, autora? Se sim, você faz parecido, não copiado. Então, você escreve com suas próprias palavras, com a leitura que você fez. O que é isso? É interpretação. É uma interpretação. Você lê e entende o que a pessoa escreveu e escreve com as suas próprias palavras.
Isso aí também é como fosse uma citação indireta, né? Então, você vai ter que fazer as leituras de acordo com o seu tema. Referencial teórico com introdução. Em artigos científicos de experimento, artigos originais ou autores usam a seção introdução para colocar literatura e expõe sobre o assunto. Nesse caso, nós colocamos no referencial teórico mesmo. A introdução significa que o tema deve ser apresentado para o leitor. Eu não falei que na introdução você apresenta o seu tema? Então, lá no trabalho de vocês, eu vou mostrar já novamente aquele exemplo, aquele modelo, lá tem introdução. O que você vai fazer na introdução? Primeiramente, apresentar o seu trabalho, apresentar o seu tema. Em seguida, colocar o seu problema de forma contextualizada, não é só jogar o tema, entendeu? Como é que eu vou fazer isso, professor? Você vai fazer os links. Você não vai escrever, jogar palavras esperando que uma pessoa que vai ler entenda. Então eu falo muito, tem gente que escreveu e mandou para mim. Aí eu disse, você leu o que você escreveu e mandou para mim? Eu li, mas não dá para entender, entendeu? Se você que escreveu não entendeu, imagine quem vai ler o trabalho. Aí que não vai entender, entendeu? Então você tem que escrever de forma que a pessoa entenda. Como? Colocando os links. Apresentação do trabalho, aí você coloca, diante disso, com isso, a pesquisa possui como problema. Aí você coloca o seu problema. Uma ou duas questões. Aí em seguida você já coloca a hipótese. Entendeu? Um ou dois parágrafos que explica legal isso. Aí em seguida a justificativa, né? E é a outra parte. A outra parte do trabalho. Um exemplo. Eu quero colocar o conceito de saúde no meu referencial. Eu vou inventar o conceito, eu vou simplificar assim. Por exemplo, o meu tema é o brincar na educação. O lúdico, né? Aí eu quero colocar o conceito de lúdico do meu referencial. Eu vou inventar esse conceito? Não, você não vai inventar nada. Então eu vou na literatura ver como os autores, por exemplo, Kishimoto, já definiu aquele conceito. E com a definição do conceito eu coloco no meu trabalho, com as minhas palavras, né? Mas citando os autores. Vou mostrar aqui como você deve fazer isso de forma mais... Por exemplo, aqui é do lado da saúde, né? Saúde é o completo bem-estar físico, social e mental do indivíduo. Segundo quem? OMS, 1948. Então, eu coloquei com as minhas palavras, mas eu tenho que citar o nome do autor e o ano. Porque eu tenho que mostrar de onde foi que eu tirei aquilo. Referencial teórico. De onde foi que eu tirei aquilo? Eu tirei da minha cabeça, eu inventei? Não. Você pesquisou em algum lugar. Por isso que você sempre vai ter que anotar onde você pesquisa. Vou mostrar bem aqui. E outra coisa que ficou, acho que ficou com vocês, ficou assim meio confuso. Lá na plataforma, você vai colocar cada elemento no seu lugar. Tema, eu coloco o tema. Problema, eu coloco o problema. Hipótese, eu coloco na hipótese, lá na plataforma. E assim por diante. Eu já coloquei todas as atividades, referencial teórico, metodologia. E a última atividade será o quê? Colocar o seu trabalho completo, todos aqueles elementos, no trabalho completo aqui, nesse modelo do projeto científico. E também já está disponível na plataforma. Tá certo? E o número 4, né, é o nosso referencial teórico. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, eu fiz uma pesquisa em um artigo científico.
Eu peguei ele bem aqui. Eu vou colocar ele aqui para a gente ver. Pesquisa é fácil e simples. É só você colocar o seu tema na internet ou no Google Acadêmico e aparece vários trabalhos com a sua mesma temática e também artigos científicos, monografias e artigos científicos. Então, tem esse trabalho aqui, que é um artigo científico, vocês vão encontrar bastante, que fala sobre a formação do professor em Paulo Freire. Eu peguei um tema qualquer, para não mexer um pouco com o tema de vocês. Então, vocês vão procurar temas que estejam relacionados à sua temática. Então, eu coloquei um aqui da formação de professores em Paulo Freire, na filosofia, um jeito de ser, estar e fazer pedagógico. Tá certo? Então, por que um artigo? Porque a maioria dos artigos tem poucas laudas, né? E é mais fácil de compreender. Tem um livro tem 200 páginas, entendeu? Aí fica difícil você fazer um trabalho em pouco tempo. Então, o artigo, tem vários artigos curtos. Essa é a introdução dele, né? O que me interessa é lá no referencial teórico da pessoa. É aqui, que ele colocou um tópico, né, que é a formação de professor de prática pedagógica e trabalho docente. Então, mas poderia ser um trabalho sobre o lúdico também, vai depender de cada um. Professor, como é que eu faço para escrever o meu trabalho? Tem duas maneiras de você começar a escrever. A primeira, que seria mais interessante, é, por exemplo, a pessoa, o trabalho lúdico na educação e vai fazer um percurso histórico sobre o conceito de brincar. Então, o que é o brincar, o que era o brincar antes e o que é o brincar hoje. Né, para você fazer um trabalho nessa temática, apresentando primeiramente o conceito de brincar. Né? Então, eu gostei desse parágrafo aqui, professor, da pessoa. Como é que eu faço no meu início do referencial teórico? Primeiramente, você pode fazer uma citação indireta. Como é essa citação direta? Eu leio esse parágrafo, interpreto e faço ele com as minhas palavras. Né? Essa é uma das maneiras mais adequadas de se fazer o trabalho. Como, professor? Você lê e você lê o que a pessoa escreveu e coloca as principais ideias do autor. Né? A outra forma é a citação direta. Eu posso copiar esse parágrafo e colar no meu trabalho. Mas o parágrafo não é o trabalho todo. Por exemplo, gostei desse parágrafo aqui, aí eu posso copiar ele, fazer uma citação, né? Citação direto. Vou voltar aqui no nosso trabalho. Vamos dizer que eu fiz o parágrafo da pessoa, eu digitei aqui o parágrafo, estou digitando qualquer coisa aqui, porque o trabalho precisa de uma interpretação. Vamos dizer que eu fiz esse parágrafo aqui e coloquei segundo. Vou pegar o nome dela. Coisa importante, hein? É? Deixa eu ver aqui como é o nome dela. O dele.
Então, tem duas pessoas. É o Santiago e Batista Neto. Então, segundo, ponto e vírgula, Batista Neto, que ano 2011, trabalho. Vamos dizer que é na página 3. E eu colo aquele parágrafo que eu gostei lá desses autores. Vamos arrumar aqui direitinho. Como é uma citação longa, né, eu tenho que colocar 4 centímetros aqui de recuo. Quem tem um computador, mais fácil de fazer esse processo, né, que é uma citação direta. Mas eu deixo ela solta desse jeito aqui? Não, né? Você, além de colocar a citação direta, mas você copiou e colou, né? Copiou e colou um parágrafo, mas você tem que colocar de quem você tirou, qual o ano e a página. E no final você vai ter que colocar, né? Você vai ter que complementar a citação dos autores. Segundo os autores, né? Eles explicam isso, isso e aquilo. Você vai ter que complementar com as suas palavras, com uma forma mais simples e quem vai entender, quem vai ler, entender melhor, porque às vezes a citação direta é bem mais complexa. Aí você que está apresentando o seu trabalho, você vai ter que mostrar com as suas palavras o que o autor disse acima. Então, isso é uma citação direta. E o que é uma citação indireta? Como eu falei, é você copiar, é você ler e entender. Por exemplo, eu li esse parágrafo e eu coloco, eu inicio falando ou eu coloco no final. Vamos lá, de novo. Segundo, Santiago Batista, 2011. Na citação indireta, a diferença é o quê? É com as suas palavras. E não coloca a página. Não coloca a página. Porque é você que está falando a ideia dos dois. Tá certo? Isso é uma citação indireta. Você complementa, você vai falar, você vai ler o parágrafo e colocar com as suas palavras aquele parágrafo e coloca somente o ano. Por quê? Porque o conceito é do Santiago e Batista Neto. Você só fez ler e colocou com suas palavras. Qual é a citação mais fácil? É essa aqui, é a direta. Mas não pode deixar ela solta. Você não vai encher seu trabalho de citação direta sem complementar, sem explicar o que você está falando. Tem que ter uma sequência lógica. Entendeu? É uma sequência lógica de trabalhos. Não é somente jogar as citações.
Então, por isso que é bom sempre ler e começar o trabalho, o referencial teórico, falando o seu tema. Por exemplo, o meu tema é a importância da família na escola. Eu tenho que ter uma sequência lógica de apresentar. Eu não vou logo jogando a importância da família na escola. O que eu faço? No referencial teórico, eu coloco um parágrafo ou mais explicando o conceito de família. Depois, eu faço um parágrafo ou dois falando do conceito família e escola, né? De como que nasceu esse conceito, né, de inclusão da família na escola. E, no final, eu coloco a importância. Aí que eu coloco, apresento a importância da família na escola. Então, tem que ter uma sequência lógica. Igual um livro, não tem começo, meio e fim. Então, tem essa ordem também nos trabalhos acadêmicos. É do geral para o específico. Tá certo? Essa parte aqui é de referencial teórico, mas vocês vão fazer o referencial teórico junto com as referências. O que são as referências? Tudo que você citou no referencial teórico, você tem que colocar nas referências. Tudo. Eu pesquisei no livro, vou ter que colocar o livro. Pesquisei numa revista, vou ter que colocar a revista acadêmica. Peguei de um artigo, tem que colocar o artigo e assim por diante. Ó, o Zoom está me dando 1 minuto aqui. Aí eu vou mandar novamente outro link lá no grupo de vocês para eu explicar agora como é que se faz a referência desse artigo que eu coloquei aqui. Certo? E a gente abre para dúvidas. Ok? Um momentinho, vou sair aqui, aí eu já mando novamente o link para vocês.